Olá, pessoal, tudo bem? Bem, vamos continuar com nossas aulas, bate-papo, quase, a respeito da história das religiões. E hoje vamos entrar num assunto extremamente polêmico, né? Primeiro porque quebra alguns tabus, quebra algumas ideias que as pessoas têm a respeito de religiões paleolíticas, né? Então, geralmente, aquilo que a gente acredita muitas vezes que somos induzidos a crer na realidade, a gente vai entender que tudo, na realidade, são mitos criados a respeito do Paleolítico. Tá certo? Entendendo que toda quarta-feira, né, eu vou tentar colocar os vídeos em torno de 11h30, por aí, tá certo? Esses vídeos, vamos tentar bater a meta de ser 10 minutos somente, tá certo? É um pouco complicado, porque se fosse explicar bem aquilo que eu me proponho a fazer hoje, não 10 minutos não daria nem para introdução, né? Seria um vídeo mais ou menos de umas 2 horas sobre esse assunto. Bem, vamos então começar nossa aula bate-papo, né? Vamos então, nossa segunda aula, né? Religião dos caçadores e coletores. Bem, primeiro é interessante você entender como é que você pode saber alguma coisa sobre a pré-história. É claro que tem aquela questão que todo mundo já sabe, que é através das pinturas rupestres, através dos fósseis, através de coisas que foram deixadas, né? Mas a maioria, na verdade, são especulações, né? São especulações sobre a pré-história. E você consegue fazer esse tipo de especulação, na realidade, com o que o pessoal chama de fósseis vivos, né? Que são grupos que, de certa maneira, apresenta semelhanças com que a gente acha que apresenta semelhanças com povos pré-históricos, né? Então, povos que viveram isolados por milhares de anos, né? Lá na Austrália, né? Os aborígenes da Austrália, no Brasil, em outras regiões do globo, onde viveram isolados. Então, os antropólogos, os historiadores, os paleontólogos vão então naquela região, estuda aquele povo e aí tenta fazer uma comparação e especulação que alguma coisa na pré-história tem algum significado com o de hoje. Evidentemente que isso está completamente no mundo da especulação, tá certo? A gente só pode supor, né? Supor. Mas é importante, né? Importante. Então, somente, mesmo porque a gente imagina, tem uma imagem, às vezes, errada da pré-história. Tá certo? A gente imagina como se fosse o homem da pré-história, o homem não tivesse inteligência ou isso, aquilo, que é passado muito pelo cinema, que é passado muito pelos desenhos animados. E a gente vai ver que, na verdade, o homem da pré-história, pelo que nós conseguimos levantar nas últimas pesquisas, principalmente num livro Sapiens, de Harari, tá certo? É fantástico porque ele levanta esses dados, né, essas pesquisas recentes, que desmonta os mitos da pré-história, tá certo? Que mostra que, pelo contrário, o homem da pré-história é um homem extremamente inteligente, tá certo? Um homem que desenvolveu muita tecnologia para sua época, tá certo? E tinha possivelmente uma qualidade de vida talvez melhor do que a da gente, né? Tá certo? Bem, mas a gente terminou a última aula falando quando teria surgido a religião, né? Muitos livros de história traz um erro que vem se repetindo, que é que a religião teria surgido no Neolítico, com a agricultura. Com a agricultura, que seria o medo das pragas, o medo das chuvas demasiadas, o medo da seca, que teria gerado a ideia de deuses, né, de espíritos, de o espírito do rio aí, o do deserto, no caso do Egito, o vento seco do deserto, e aí por diante. Mas veja só, o fato é que, embora não seja impossível precisar onde tenha surgido a religião, é possível afirmar que desde que existe o homem, existe religião. Veja só
o que diz Eliot nesse livro, né, que é um fantástico, né, História das Crenças e das Ideias Religiosas, né, ele diz: a experiência estática, né, do êxtase em si, como um fenômeno original, é constitutiva da condição humana. Então, onde existe o ser humano, e aí, como eu falo do ser humano, eu não estou falando necessariamente do Homo sapiens, né, o Homo neandertal, o gênero Homo, né, o gênero Homo, Homo neandertal, Homo habilis, Homo erectus, onde existiu o ser humano, né, lembrando que em algumas épocas existiram 6 raças humanas, né? 6 raças humanas. Então, a experiência estática em si, como fenômeno original, é constitutiva da condição humana. Não se pode imaginar uma época em que o homem não sonhasse, não tivesse desvaneio e não entrasse em transe. Então, portanto, ele conclui que onde existe ser humano, o homo, existe religião, existe uma crença no sobrenatural. E aí você pode dizer, mas eu já li em algum momento que os sinais são quando começaram a enterrar o ser humano. Não, não necessariamente, né? Lembre-se que o zoroastrismo deixava o ser humano morto num altar para que as aves viessem, as aves de rapina, né, viessem devorar seu corpo. Então, necessariamente, não quer dizer que o fato de não enterrar seus mortos não significa que não tenha sentimento religioso. O fato de enterrar significa que possa ter 2 sentimentos religiosos até contraditórios. Primeiro, enterrar em forma de, geralmente enterrava em forma de deitar em forma fetal, né? Tá certo? Em posição fetal, significava realmente a crença no renascimento da mãe terra, né? Colocava no útero da terra em forma fetal. Mas também significa que poderia ter medo da volta daquele morto, ou em volta espiritual, ou em alguma coisa. Por isso que enterrava às vezes com instrumentos de caça, né? Instrumentos pessoais dele. Tá certo? Então vamos lá, continuando. Em que acreditavam os caçadores coletores, né? Então, primeiro, a gente define como a religião deles como religião animista. Animista. Mas quando a gente diz isso apenas como uma tentativa de englobar todas as crenças que tinha naquela época. Não tem. O animismo necessariamente não é uma religião específica, com regras específicas. Cada tribo, cada povo, cada horda, possivelmente tinha as suas formas de exercer. O animismo se caracteriza principalmente por uma crença em que você está inserido naquele mundo, naquele mundo. Então, o espírito do rio, o espírito dos animais, do Senhor das Feras, né, da montanha, da pedra, é um espírito tão forte, tão valioso quanto o do próprio ser humano. Então, o ser humano não teria essa ideia que nós temos hoje de a natureza lá e nós aqui. O ser humano e a natureza estariam todos integrados, né? Então, de repente, numa caçada, ele iria matar o animal, mas antes dessa caçada, poderia fazer um ritual para que o determinado, o deus das feras, pudesse entregar um dos seus animais, né, um dos seus, para servir de alimento para eles, tá certo? E ao abater aquele animal, poderia fazer um determinado agradecimento, um determinado parte de sacrifício em agradecimento ao Deus das feras, ou o espírito daqueles animais, por ter alimentado o seu povo, né? Então, o animismo não é uma religião específica, é um nome genérico para milhares de cultos e crenças, muito diferentes um do outro, né? Então, mas geralmente se caracteriza ainda em alguns povos por ritos de passagem,
principalmente para o menino e para a menina, né? A menina quando se torna mulher, o menino quando se torna caçador e pode fazer sua primeira caçada, né? E aí também rituais secretos, para antes da caça, né? Ritos ritos secretos de segredos que são passados de caçadores para caçadores, né? E a solidariedade mística, que é isso que eu falei para você. Quer dizer, eu caço e aí eu ofereço um sacrifício pelo sacrifício que o espírito de determinados animais se ofereceram para nos alimentar, né? Então, existe toda uma solidariedade mística com toda a natureza, né? Então, não vamos matar isso porque seríamos condenados, né? Muitas lendas indígenas brasileiras têm falado sobre isso, né? Por exemplo, não matar um determinado animal que está mojada. Por quê? Porque se você mata, de repente, né, tem até uma lenda indígena que diz que no momento que matou aquele animal que estava para parir, quando foi perceber que chegou mais perto, viu que era sua esposa com seu filho. Entendeu? Então, existe essa solidariedade mística. Então, já passamos dos 10 minutos, parece que eu não consigo limitar 10 minutos isso. Então, vamos quebrar os mitos. Primeiro, acreditar que na pré-história as pessoas eram limitadas intelectualmente, né? A Harry chega a dizer que, se compararmos os meninos de 10 anos, 8 anos de hoje com os da pré-história, possivelmente constataríamos que eles são mais inteligentes do que os de hoje. Não fique nervoso com isso, não, viu? Tá certo? Mas porque exigiria muito mais para sobreviver. Não significa que não houvesse a mortalidade alta, mas também não significa dizer que as pessoas morreriam tão cedo. Tá certo? Poderia ter pessoas que chegassem aos 80, aos 90 anos sem problema nenhum. Tá certo? Então, primeiro, a ideia do ciclo lunar. Esse cara, Mark Schacher, lá não sei como é que pronuncia o nome dele, mas ele cria uma teoria que ele encontrou em várias cavernas, em vários ossos, em vários registros, onde vários povos haviam identificado o ciclo lunar. E não somente identificado, como em períodos longos, havia um ritual. Então, havia um calendário de repetição de determinados rituais. Isso é muito importante, porque significava que já contava o tempo, tá certo? Já contava o tempo. E a Lua tinha um significado importante, né? Onde estava esse significado? Da mutação, da mudança, da questão sexual, da reprodução, de mexer com toda a natureza, tá certo? Inclusive a ideia de morte e ressurreição, ou de morte e renascimento, né? Já que a Lua vai, desaparece e volta novamente. Tá certo? Então, era visto como um sinal isso. O ciclo lunar já era analisado, memorizado e utilizado com finalidades práticas cerca de 15 mil anos antes da agricultura. Isso é muito tempo. 15 mil anos antes da agricultura. Então, pensar que esse tipo de preocupação começou na agricultura é um erro. Tá certo? É um erro. O homem do Paleolítico era um homem que tinha conhecimento, era um homem que tinha um estilo de vida talvez até menos escravo do que no Neolítico. Tá certo? Então, o simbolismo lunar, que eu já falei para vocês, eu vou ter que encerrar agora, porque já passamos novamente do tempo, tá certo? Mas vem justamente, vocês podem até fazer uma pesquisa aí sobre a Lua nas sociedades primitivas, né? A importância da Lua. Bem, encerramos aqui. Até a próxima quarta-feira.